Meu nome é Bruna Bittencourt, sou hipnoterapeuta e hoje trago o relato de um dos meus atendimentos de regressão com pessoas que supostamente tiveram experiências de contatos e abduções com seres de outros planetas. Caso número 2. Esse atendimento foi feito online em dezembro de 2021. Nome fictício, João. João relatou que desde os 8 anos de idade tem tido avistamentos de OVNIs. Na primeira vez, aos 8 anos, viu uma nave em cima das montanhas no interior de Minas Gerais, em Campos Gerais. Era uma luz forte, amarela e vermelha, que desceu na montanha e ficou indo para lá e para cá em movimentos aleatórios. Em 2012, viu uma luz alaranjada fazendo movimentos aleatórios por cerca de 15 minutos. Em 2014, em Alfenas, observou uma luz muito forte parada no céu. Em 2020, na Irlanda, ele estava dormindo e sentiu a presença no quarto de 2 seres do tipo Grey. Segundo João, a energia deles era muito forte e o fez se arrepiar. Sentiu que haviam colocado algo em seu nariz e pela manhã seu nariz estava dolorido e sangrando. Houve sangramento por 1 ou 2 dias e sentiu um incômodo por 5 dias. Em 2021, durante o dia, viu um objeto no céu que se movimentava muito rapidamente e brilhava com o reflexo do sol. No mesmo ano, no dia 16 de março, estava na praia vendo o pôr do sol, filmando, e percebeu uma luz que parecia fogo, muito avermelhada, que fazia movimento em espiral no sentido horário e que depois foi embora em velocidade constante. No dia da paixão, pela janela, avistou uma luz e depois sonhou com uma mulher cinza, dizendo que precisava encontrá-lo. No dia 28 de novembro de 2021, João e sua esposa saíram de uma festa de família em Alfenas, Minas Gerais, por volta da 1h30 da manhã. Sua esposa estava dirigindo o carro, pois João havia ingerido bebida alcoólica e sua esposa não. Então ele foi de carona com ela. Quando passavam por uma estrada de chão, avistaram uma luz muito forte dentro do pasto. E no começo até pensaram ser uma moto, mas a luz foi se aproximando cada vez mais do veículo e em determinado momento ela atravessou a cerca e começou a acompanhar o carro. Então a esposa de João, com muito medo, começou a dirigir mais rápido, tentando fugir da luz. Porém, essa luz permaneceu ao lado do carro, os acompanhando na mesma velocidade. Quando chegaram na rodovia ali próxima, ficaram aliviados, achando que tudo terminaria ali. Porém, deu uma pane elétrica total no veículo. E quando eles conseguiram ligar o carro, olharam no relógio e havia se passado 2 horas, sendo que esse trajeto demoraria no máximo 45 minutos para ser percorrido. Sem entender o que havia ocorrido, me procuraram para fazer hipnose e João relatou que desde então tem sentido muita ansiedade e nervosismo. Durante a regressão, para entender o que ocorreu naquela noite onde a luz perseguiu o carro, João relatou que viu uma luz à sua esquerda, próxima a uma árvore, que depois passou a segui-los, que estava bem escura ao redor, havendo ali apenas a luz dos faróis de seu carro e a tal luz que os acompanhou. Em seguida, ele relatou que estava em um lugar completamente escuro, que sua cabeça doía e nela sentia muita pressão, sentia que seu corpo estava dentro de algum lugar, mas que ele não tocava em nada. Ele não sentia que estava tocando em alguma superfície. Era como se ele estivesse dentro de algo e vendo tudo de cima para baixo. Ele observou que havia total escuridão com estrelas bem distantes. Nesse momento ele não sentiu a presença de ninguém ali com ele, mas viu uma tecnologia que na sua opinião era muito estranha. Pedi para que ele a descrevesse e ele disse que parecia paisagens no estilo descrito por ele como Dark Mode. Esse lugar tinha o céu meio avermelhado e azulado. Perguntei a ele se ali havia alguma construção, e ele disse que sim, mas que ele não estava conseguindo vê-las. Disse que sentia a presença de alguém ali naquele lugar, que depois pôde ver um ser que tinha pele parecida com a de um sapo, meio enrugada, e descreveu o ser como sendo um Grey. Era baixinho, bem enrugado e com muitas manchas na pele. Não usava roupas, os olhos eram pretos e brilhavam. Eram umas 4 ou 5 vezes maiores que os olhos humanos. A cabeça era muito grande comparada ao corpo e media em torno de uns 30 centímetros. E só tinha 3 longos dedos. E nesse momento, João começou a sentir muito calor no corpo.
João também sentiu um forte calafrio ao tentar fazer uma comunicação com esse ser. E em seguida, o ser pegou em sua mão e o levou para um lugar onde havia mais seres que ele o descreveu como sendo todos desprovidos de cabelos, tinham a pele meio azulada ou acinzentada, não usavam roupas. Alguns tinham algo como um arco brilhante em suas cabeças. E haviam crianças ali também. Ele disse que os seres estavam ali apreciando a natureza, todos em harmonia. E a natureza ali era um pouco diferente da nossa. A grama era bem mais verde. Tinha muitas árvores, não havia cidade, porém ele sentiu que havia tecnologia. Então ele pediu para que os seres permitissem que ele visse a tecnologia deles. Ele se viu em outro lugar, onde os seres abriram algo descrito por ele como um portal de luz branca. Ele passou por esse portal e se viu dentro de uma nave redonda bem grande e cheia de telas, rodeada por telas. E nessas telas era possível ver outros lugares parecidos com planetas e estrelas. Ele pôde ver em uma tela um planeta que parecia ser a Terra, bem azulzinho. No centro dessa nave tinha um balcão com seres sentados ali que não eram Greys. Eram aqueles seres de pele cinza azulada. Não vestiam roupas e estavam mexendo em um painel desse balcão. E as inúmeras telas pareciam ser as janelas da nave, deixando-o confuso se eram telas ou janelas onde era possível ver outros lugares no espaço. A iluminação da nave era diferente de tudo que ele já havia visto, pois, segundo ele, não havia lâmpadas, mas todo o espaço era iluminado como se tivesse luz própria saindo da parede. Ele continuou ali observando tudo paralisado. O ambiente era aquecido e sentiu que aqueles seres eram do bem, pois ele sentia paz. Ele perguntou a um ser como ele poderia chamá-lo, e ele respondeu por telepatia que se chamava Clepta, e que era da raça Arcturianos, e seu planeta se chamava Zapla. João perguntou ao ser qual era sua missão em relação a essa experiência, e o ser mostrou na sua tela mental, ou seja, como imagens na sua mente, o primeiro avistamento que ele teve daquela luz quando ainda era criança. Ele se via pequeno, de longe, ele mesmo se observava, com uma camiseta cinza e um short preto meio rasgado na lateral. E então o ser mostrou também outras crianças como esses seres, e não crianças humanas. Ele mostrou também João deitado já adulto, recentemente, e em cima de João havia uma luz muito forte, e ao lado dele havia um ser Grey que mexia em sua cabeça, em seu nariz. Ele não sentia que mexia em seu corpo físico, era como se ele estivesse em outra dimensão, algo que ele descreveu como sendo estranho para ele, pois não era seu corpo físico, mas era ele ali. O ser falou para ele que ele iria ficar bem, que aquilo que estavam colocando em seu nariz era para acompanhá-lo, para fazer um monitoramento dele, talvez. Nesse momento, o ser mostra a ele uma tela explicando de onde eles vêm, que para ele identificar esse lugar olhando aqui da Terra, teria que olhar para o lado de Sirius, mas que não era Sirius, mas é para o lado de Sirius. A estrela Sirius é branca e esse lugar onde eles estavam era um pontinho perto de Sirius, à esquerda para baixo. O ser disse que precisava voltar, mas que voltaria para encontrar João e que agora ele precisa ir embora. E antes de partir, o ser mostrou umas mulheres não humanas ao lado dele. Disse que elas eram iguais ao ser, mas não tinham aquele arco brilhante na cabeça como ele. O ser disse que precisava voltar para acompanhar uma suposta criança. E mostrou uma mulher não humana, de pele azulada, e esse ser então passou a mão na barriga dessa mulher não humana em movimentos circulares, dando a entender que ela estaria grávida. Em seguida, João se vê dentro de um vórtice, descrito por ele como um movimento igual à água quando desce por um ralo. E ele desceu girando e voltou para dentro do carro, e que sua esposa estava assustada, e eles estavam chegando na rodovia.